Olá, turma! Nós acabamos de conhecer o controlador, já vimos no primeiro período a medição e agora nós vamos finalmente fechar a nossa malha de controle. Já sabemos como medir, como controlar e agora vamos aprender como atuar no processo para que a minha variável, ou seja, a minha PV, esteja mais próximo possível do meu objetivo, ou seja, SP igual a PV. Isso significa erro zero. Vamos lá? Elementos finais de controle. Vamos conhecer os tipos de elementos finais de controle. Não são muitos, tá? As válvulas ainda dominam esse campo, mas tem perdido espaço para os inversores de frequência. Isso que vamos ver daqui a pouco. Para que as variáveis possam estar dentro dos limites estabelecidos, o que significa isso? Ou seja, mais próximas possíveis do valor objetivado, os elementos finais de controle irão modificar um agente de controle, que pode ser vapor, água, ar ou gás. Então, para que isso aconteça, os mais utilizados são as válvulas, damper, que é um tipo especial de válvula, resistência elétrica, no caso para malhas de controle de temperatura, né? Tem que ser, né? Temos aqui um compressor utilizado nos ar-condicionados e motores, desde que eles sejam acionados por inversores de frequência, tá? Somente nessa situação que o motor pode ser um elemento final de controle. Ok? Vamos lá? Vamos começar por isso aqui, ó, válvulas, que ainda domina bastante esse campo dos elementos finais de controle, muito utilizadas devido à sua facilidade de manuseio, entendimento. Então vamos lá. A válvula, ela tem a finalidade de provocar uma obstrução variável na tubulação para permitir o controle de vazão. Então temos aqui a tubulação, o fluido ele vai entrar aqui por baixo, né? No caso dessa válvula, o fluido entra por baixo. E aqui eu tenho essa peça aqui chamada obturador. Então ele vai se movimentar para cima, permitindo uma passagem maior ou menor do fluido nessa tubulação. Ou seja, eu vou ter um controle de vazão desse fluido através da posição desta peça aqui chamada obturador ou plug. Vamos estudar válvulas com mais detalhes no nosso próximo assunto. Então temos aqui um exemplo, ó, um diagrama de instrumentação, e temos aqui o diagrama físico. Temos aqui um transmissor de vazão, o FT, sinal elétrico, até o meu FIC, controlador indicador de vazão, acessível ao operador, montado no campo, que emite um sinal elétrico para um conversor de corrente para pressão, que é o meu FY, I de corrente, P de pressão, e que converte esse sinal, provavelmente 4 a 20 mA, em um sinal pneumático. Aqui a simbologia para essa válvula está guiada como FV, porque aqui eu tenho uma malha de vazão, transmissor, indicador controlador, conversor e a minha válvula, que é o meu elemento final de controle. Ok? Então, se eu quero manter aqui esta vazão dentro de um certo valor, eu preciso achar a posição dessa válvula que me dá esse valor de vazão. E quem vai fazer isso é o controlador, emitindo um sinal para que essa válvula possa encontrar essa posição. Ok? Temos aqui esse outro exemplo, damper. Damper é uma válvula, placa ou paletas que interrompe
interrompe ou regula o fluxo de ar em um duto, chaminé ou outro equipamento de tratamento de ar. Damper é somente para ar, tá? Ar ou gases. Normalmente eles são usados onde tem-se uma tubulação de grandes dimensões e que não se exige tanto vedação, tá? Aqui pode ter uma ideia aqui, ó. Normalmente eles são acionados por cilindros, tá? Temos aqui um cilindro acionando esse damper, esse outro aqui também. Ou pode ser atuador elétrico. Então, por aqui dá para ver que não tem uma vedação perfeita, não. Então, o objetivo não é tanto vedar, o objetivo é controlar o fluxo de ar em tubulações ou dutos de grandes dimensões. Esses redondos aqui podem ser usados em chaminés, esses aqui podem ser utilizados em sistemas de ar-condicionado, né? Então, olha aqui esse exemplo desse damper. Aqui temos a simbologia do damper, acionamento pneumático por cilindros ou hidráulico, né? E acionamento elétrico através de motores. Olha esse aqui que legal, aqui ele está fechado, aqui ele está aberto. Ele movimenta essas paletas para poder abrir ou fechar, ok? Então, recapitulando, o damper nada mais é do que uma válvula de grandes dimensões que não se exige muito dele vedação. Ok? Vamos lá. Resistência elétrica, que é o caso nosso lá do nosso forninho, né? Lá do controle de temperatura daquele forno didático. Então, o que temos aqui? Variando a intensidade da corrente, temos a variação da temperatura. Ou seja, se eu aumentar a corrente nessa resistência, aumentar a tensão e consequente a resistência, eu vou ter um aquecimento maior e consequentemente um aumento da temperatura. E o calor dessa resistência é transferida para o meio que eu quero fazer esse controle. Então olha aqui, temos aqui um exemplo de um fluido ou um ar, né? Pode ser gás ou ar ou água, e vai entrar aqui, ser aquecido por essa resistência e sair quente. Vai entrar frio e sair quente. Eu meço a temperatura aqui através do meu TT. Aqui eu tenho o meu controlador, indicador de temperatura. E aqui eu tenho o meu TY. Não é um conversor I para P como nas válvulas. É um conversor de corrente, porque normalmente eu recebo um sinal de 4 a 20. Converte para um sinal de potência. Então esse aqui é um equipamento. Normalmente ele é um equipamento tiristorizado, tá? Que vamos conhecer também mais para frente o que são tiristores, que vai controlar a corrente para essa resistência. Então, para isso eu preciso desse módulo de potência. De forma alguma, a resistência pode ser ligada diretamente ao controlador. Uma correntezinha de 4 a 20 mA não vai fazer efeito nenhum nessa resistência. Eu preciso de potência aqui, porque resistência é um dispositivo que consome muita energia elétrica, né? Vocês conhecem bem do chuveiro aí da casa de vocês. Então aqui temos aqui um exemplo de lâmpadas sendo usado como elemento final de controle, como se fosse uma resistência. Exemplo lá do nosso forno didático. Aqui temos a aplicação de lâmpadas no controle de temperatura de uma chocadeira. Olha só, temos no Mercado Livre vários projetos de chocadeiras sendo vendidas utilizando isso aqui, uma lâmpada como elemento final de controle, um termistor e um controlador. Eu já tive alunos que tinham o projeto de montar um projeto desses na feira. E queria também utilizar também lá no sítiozinho dele, né? Ok? Então vamos lá. Aqui temos outro exemplo de elemento final de controle, a resistência, chamado traço elétrico. O que é um traço elétrico? São cabos flexíveis utilizados em processos industriais para aquecimento e manutenção da temperatura. Normalmente aplicados em tubulações, tanques, vasos, conexões e equipamentos. Mantém a temperatura de processo nas tubulações, repondo as perdas de calor para o ambiente. Isso aqui é muito utilizado em condicionamento de amostras para analisadores. Imagine só,
você precisa de fazer uma análise de um gás lá dentro do forno. Mas se você simplesmente succionar esse gás de dentro do forno, ele vai chegar ao seu analisador com características diferentes do que ele está lá no forno. Isso pode prejudicar a sua análise. Então, para você manter a temperatura deste gás próxima à temperatura real dele lá no processo, você utiliza aqui esses fios de resistência enrolados na tubulação. Depois vem aqui com a proteção térmica para você ter maior eficiência energética e também para não correr queimaduras, né? Isso aqui é um isolante térmico, tá? Então primeiro faço o traço elétrico e depois vem com o revestimento térmico para proteger contra queimaduras e ter menos perda de calor nessa tubulação. Então, ok? Muito utilizado em condicionamento de amostras de analisadores. Aqui, para a gente finalizar, não, ainda temos outro. O inversor de frequência, que tem ganhado espaço, que antes eram totalmente dominados pelas válvulas. Então, de maneira genérica, o inversor de frequência é um dispositivo eletrônico capaz de variar a velocidade de giro de um motor de indução. Então, ele pode ser usado para controle de vazão. Em vez de você restringir a tubulação através de uma válvula, você pode controlar a velocidade desse motor e, consequentemente, a velocidade da bomba no qual ele está conectado. Também pode ser utilizado para ventiladores, exaustores. Então, ele também é um bom elemento final de controle que você consegue eficiência energética na economia de energia elétrica. Mas ele precisa deste equipamento aqui, ó, o inversor de frequência. Sem esse equipamento, não tem como utilizar os motores como elementos finais de controle. O inversor de frequência pode receber sinal de 4 a 20 mA, 1 a 5 volts, 0 a 10 volts, Profibus, Fieldbus, depende do inversor, tem que ser olhado no momento da especificação. E para fecharmos, esse elemento final de controle muito utilizado nos ar-condicionados, que são uma malha fechada, né, pessoal? Então temos aqui o compressor, que é um elemento dos ar-condicionados, alterando a pressão do fluido refrigerante. Então, os compressores dos ar-condicionados, dos ar-condicionados, eles podem trabalhar on-off, como vocês viram na matéria passada, ou trabalhar em controle contínuo. Mas são eles que vão modificar as características físicas do fluido para que eu tenha o processo de resfriamento do gás. Ok? Até mais!